Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é mais uma noite que nós vamos estar fazendo o Evangelho no Lar. A nossa proposta de estar auxiliando vocês, que façam o Evangelho no Lar junto com a família. Nós estamos no capítulo 2, fazendo o Evangelho desde o início. Meu reino não é deste mundo. E hoje é a nossa última reflexão desse capítulo, que vai ser a instrução dos espíritos, que vai ter o depoimento, de uma rainha da França de 1863, que ela veio contar, depois de desencarnada, as decepções que ela teve lá no plano espiritual, porque ela não imaginava que a vida era realmente a vida do plano espiritual. Então ela tem um depoimento aqui no finalzinho desse capítulo 2, quando a gente tem a instrução dos espíritos, ela vai falar um pouquinho para nós. Então, vamos reunir a família, chamar o pessoal para fazer o evangelho, colocar a água na mesa para ser fluidificada, Vamos nos organizar, vamos acalmando o nosso coração e vamos fazer a nossa prece. Então, vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus. E assim, amigo querido, nós agradecemos imensamente a oportunidade que temos nessa noite, mais uma vez, de estarmos aprendendo o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender as Suas lições e que possamos exercitar a prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa família que nesse momento se reúne em torno do Teu Evangelho para o aprendizado da melhoria da nossa alma. Cuida de todos nós, perdoando, Senhor, as nossas dificuldades e que possamos aproveitar os próximos momentos no aprendizado dos Teus ensinamentos. Sê conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então hoje nós vamos fazer o Evangelho um pouquinho diferente. Lembrando que nós estamos usando o Evangelho, da editora Alto de Souza, Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está chegando agora, que de repente está olhando esse vídeo meio perdido, que recebeu a notificação dele, quiser fazer o Evangelho no Lar, iniciar o Evangelho no Lar, aqui na playlist Evangelho no Lar desde o início, o primeiro vídeo é de como fazer o Evangelho no Lar, você pode assistir, e todos os próximos vídeos estão sendo feitos em sequência, tá certo? Então hoje nós vamos ler um pedacinho sobre o que essa rainha veio trazer de informação, que é um pedacinho curto. Nós vamos fazer aí de uma forma diferente. Eu vou ler o texto dela, quando ela veio trazer essa mensagem, e depois eu vou passar alguns slides para a gente estar interpretando. Então vocês podem acompanhar aí no Evangelho de vocês, dependendo da editora que for. A gente sempre diz que tem uma palavrinha diferente, mas o sentido do texto, é sempre o mesmo. Então, continuando aqui o nosso capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, Instrução dos Espíritos. Uma realeza terrena. Quem melhor que eu pode compreender a veracidade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me arruinou na terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos terrestres se eu não a compreendesse agora? O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar mais pavorosa a lição, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu era entre as pessoas, rainha eu supunha penetrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de nele ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, pessoas que eu julgava ínfimas e as desprezava por não terem sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honrarias e grandezas procuradas com tanta avidez na terra.
Para se habilitar a um lugar no reino dos céus, é necessário abnegação, humildade, benevolência para com todos e caridade em toda a sua prática divina. Não se indaga o que fomos, qual posição ocupamos, mas o bem que fizemos e as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que vosso reino não é deste mundo, pois é necessário sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono jamais nos aproximam dele. São as veredas mais penosas da vida que a ele conduzem. Procuremos, então, o caminho através das dificuldades e dos espinhos, e não por entre flores. As pessoas correm atrás dos bens terrenos como se pudessem conservá-los para sempre. Aqui, porém, não há mais ilusão. Cedo percebem que agarraram apenas uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duradouros, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste, os únicos capazes de lhes permitir o acesso a ela. Apiedai-vos dos que não conquistaram o reino dos céus. Auxiliai-os com vossas preces, porque a prece aproxima do Altíssimo o ser humano, é o traço da união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Então, essa é uma mensagem de uma rainha da França, na cidade de Le Havre, em 1863. Então, lido o texto, nós vamos então agora passar alguns slides para que a gente possa interpretar essa mensagem, esse desabafo, essa instrução que ela nos trouxe. Tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro slide. Depoimento de uma rainha. Rainha foi na terra, como rainha julgou que penetrasse no reino dos céus. Então, esse depoimento, né, esse desabafo, é de uma rainha que teve toda uma vida de realeza, que teve súditos, que se achava superior a todos, não é? Porque no reinado, antigamente, se achava superior a todos. Havia escravos, né, vassalos, empregados não remunerados, e quem era da realeza achava até que tinha sangue azul, não é? O sangue era até determinado, o sangue da realeza, como se fosse um sangue de cor até diferente da grande maioria dos mortais, não é? Então, ela teve essa vida de reinado, que nós conhecemos as histórias de reis, rainhas, como que sempre foi, né? Algumas com raríssimas exceções, mas havia essa cultura de que eles eram superiores, e ela achava que iria entrar no reino dos céus, né? Com toda a pompa que estava habituada aqui na terra, né? E ela diz também que por orgulho ela se perdeu na terra. Ela se deixou envolver pelo materialismo, como muitos de nós fazemos no dia de hoje. A gente pode não ter título de rei, de rainha, né? Nem sermos tão poderosos, embora muitos poderosos também só se preocupem com o materialismo, mas a grande maioria da população, né? Simples, pobres mortais, sem nenhum título de doutorado, de honra, seja do que for, pessoas simples que somos, também nos preocupamos apenas com a matéria. Nós não nos preocupamos com a vida do plano espiritual, nós ainda não conseguimos entender essa mensagem do Cristo de que o meu reino não é deste mundo. Que a realeza de Jesus, a gente viu nesse capítulo, não é a realeza igual dessa rainha pensava. Não é a realeza terrena, é a realeza moral. Porque o rei, na verdade, essa palavra de reinado, ela quer dizer de alguém que se supera, né, no plano espiritual a nível moral, né? Que ele lidera outros grupos, outras pessoas mais simples com o exemplo, fazendo com que essas pessoas possam alcançar esse reinado também. E um dia se tornarem reis, mas tudo no sentido figurado a gente está falando, né? Reis pela sabedoria, pelo bem que é feito, né? Que possam estar dando exemplo a outras pessoas, que possam evoluir.
evoluir tanto quanto Cristo, que é esse o nosso objetivo. E no caso aqui, por orgulho, ela se perdeu na terra, como muitos de nós fazemos todos os dias. A gente vive se perdendo, a gente vive cometendo erros que faz com que a gente fique nessa roda da desencarnação e reencarnação, indo e voltando várias vezes, habitando um planeta de sofrimento, de expiações e provas, porque a gente não se dispõe, né, a praticar o mandamento maior do amar uns aos outros. Nós pensamos somente em nós, né? Em maior ou menor grau, no caso aqui da rainha, ela também só pensava em si, né? E nós também pensamos só em nós? Nós também só nos preocupamos com as coisas materiais? Então, continuando aqui, ó, ela valorizava as honras e as grandezas. Nós também valorizamos, não é? Nós não gostamos de ser admirados. Nós temos a nossa vaidade toda aflorada com alguém, quando alguém nos elogia. Nós queremos buscar, né, cargos, funções de destaque. Nós queremos parecer bem na sociedade, muitas vezes até fingimos aquilo que não somos, né? Então, naquela época, para o depoimento dessa rainha, ela valorizava essas honras. E nós, o que valorizamos na nossa vida? Né? O que nós estamos dando mais valor? Para a matéria, nós não temos honras ou grandezas, né? Não temos títulos de reis e rainhas, mas nós estamos dando valor ao quê? Porque não importa o título, não importa, né, o status que a gente tem, a situação que a gente ocupa. O que importa é a atitude. Aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Não interessa se você rouba 10 reais ou 1 milhão. A atitude é a mesma. Você só rouba 10 reais porque teve a oportunidade de ser só 10. Porque se pudesse roubar 1 milhão, roubava, não é? É a atitude. É a mesma coisa que faz a diferença. Então, ela como rainha, que valorizava as honras e as grandezas, e a gente está valorizando o quê? As coisas materiais. Nós não estamos nos preparando para a vida no plano espiritual. Continuando aqui, ó, ela desprezava aqueles que não tinham sangue nobre. Então, ela se achava tremendamente superior e tratava as outras pessoas como pessoas que pudessem ser desprezadas, né? Nós já estudamos na história, na escola, a questão da realeza antiga, né? De 300, 400, 500 mil anos atrás. O quanto que eles se achavam superiores e o quanto que eles desprezavam as classes mais baixas, né? Que viviam em miséria extrema, né? Não, e nem eram consideradas pessoas, né? Então ela desprezava e muitas vezes nós também. Fazendo a comparação vindo para o nosso lado, será que nós nos preocupamos com os nossos irmãos? Será que nós tentamos auxiliá-los? Nós tentamos exercitar, né, a fraternidade, a caridade? Ou será que de repente nós temos um título, né, de doutor, fizemos uma faculdade, temos um bom emprego? Nós desprezamos as pessoas mais simples, nossos irmãos mais simples, que vivem numa dificuldade maior. Tantos e tantos no nosso país que não têm oportunidade do estudo. Então, é para a gente parar para pensar. Se nós estamos tendo uma conduta fraterna, porque todos nós somos iguais. Não vai adiantar de nada a gente desprezar as pessoas achando que porque somos melhores. Não somos melhores. Até o fato de você ter conseguido algo melhor na sua vida é empréstimo divino, que nós teremos que prestar contas. Quando todos nós retornarmos, nós iremos prestar conta daquilo que foi emprestado, porque a gente não vai levar nada, nem o corpo. E nós não estamos aqui somente para aproveitar as conquistas que alguns de nós, né, uma ou outra pessoa, tem. Porque você pode perder a qualquer momento. A vida traz os reveses através da lei de ação e reação, que muitas vezes nós achamos que somos inatingíveis, e de repente nem todo aquele seu título maravilhoso, nem todo aquele dinheiro que você conquistou, ele é capaz de te livrar da morte, é capaz de te livrar de uma tragédia familiar, é capaz de te livrar da perda de um ente querido e não é capaz de te livrar de uma doença grave. E que todos
né? Vão para o mesmo lugar, como diz o ditado antigo, para 7 palmos debaixo da terra, como dizia já o meu pai, não é? E o corpo realmente fica para todos. A jornada é curta, 80, 90 anos é uma jornada muito curta, e aí nós retornaremos. Com que cara nós vamos chegar lá no plano espiritual, né? Sabendo que a lei maior, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não fazemos porque não queremos, porque gostamos de nos sentir superiores. Continuando aqui, então ela desprezava aqueles que não tinham sangue nobre. Quando ela chegou no plano espiritual, a desilusão. Ao retornar à pátria espiritual, sentiu-se humilhada por não ser recebida como uma soberana. Não vai ter tapete vermelho esperando por nós lá, e nem teve para ela. Não vai ter clarins tocando, banda, não. A gente vai chegar lá assim, com a cara lavada, ou deslavada, como dizem, né? E com aquela vergonha terrível, né? De não ter feito algo de útil, de bom para os nossos semelhantes. Ela chegou lá, ela teve uma decepção muito grande. Porque toda aquela arrogância, aquele orgulho, ela achava que lá no plano espiritual ela ia ser diferente. Chegou lá, né, de 7 esperando, tapete vermelho, todo mundo aplaudindo. Mas não é assim, a decepção dela foi enorme. Então esse é o depoimento que ela está trazendo, né? Ela viu muito acima dela pessoas que ela julgava insignificantes, né? Escravos, pessoas, né, que no ponto de vista dela não tinham sangue nobre, que não tinham título para os quais ela dava valor, pessoas, né, humildes, muito pobres. Porque novamente a gente fala, a realeza do ser humano, do espírito, está o quê? Na moral. Porque esse é o tesouro. Então, quando a gente fala o tesouro que nós temos que amealhar, o tesouro que nós temos que juntar, é o tesouro das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, da nossa melhoria íntima como pessoa. Esse é o tesouro que nós vamos levar e que vai ser cobrado para a gente mostrar o tesouro das boas obras em favor dos nossos irmãos de jornada, de todas as pessoas que estão à nossa volta e que no dia a dia nós temos oportunidade de ajudar. É isso que vai ser cobrado lá, né? Verificou que nada havia trazido da sua realeza terrena. Não levou nada, nem o corpo, né? Aí teve o momento da conscientização. Para ocupar um lugar no reino do céu, são necessárias, ela chegou à conclusão, humildade, caridade e benevolência para com todos. É assim que funciona. É assim a lei maior do universo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando é que nós vamos entender que existe essa lei e que nós não seremos felizes e não poderemos evoluir enquanto nós não a praticarmos? Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. É dessa forma que é a lei. Então, no mundo espiritual, eles não perguntam, que ela se deu conta quando ela chegou lá, eles não perguntam o que fomos, nem que posição ocupamos na Terra. Ah, você foi rei, foi rainha? E de que vai servir isso lá? Eles não vão perguntar isso para nós, né? Do que você é formado, qual foi a sua profissão. Pode até perguntar o que você fez da oportunidade que você teve com aquela profissão. Porque muitas profissões nós podemos ajudar o próximo. Praticamente todas elas nós podemos, não é? Ajudar o próximo, dividir com o próximo algo que nós temos de dom. Porque todos nós temos dons, né? Você sabe falar, fala bem, você pode ler para alguém que não sabe ler, para alguém que tem dificuldade. Nós podemos, né, os nossos ouvidos para alguém que quer contar a sua história, que quer desabafar. Nós temos braços, pernas para poder ajudar as pessoas, inteligência, quando muitos não têm.
Então, todos nós temos dons, independente de termos títulos, né? De sermos doutores de faculdade, seja o que for. Todos nós temos dons. E todas as profissões nós podemos auxiliar os nossos irmãos, no mínimo com a educação, não é? E todas as outras possibilidades que aparecem no nosso dia a dia. Então, lá não se pergunta que você foi a título de nós queremos mostrar títulos, superioridade. Não é assim. Eles podem até perguntar o que você fez, né, de auxílio ao próximo, para dividir o conhecimento que você tem, aquilo que você adquiriu com o seu irmão. Não é? Eles perguntam assim, ó, que ela, né, chegou à conclusão na experiência que ela teve, e que a gente está sempre recebendo isso nos ensinamentos, sobre o bem que fizemos e quantas lágrimas enxugamos. Estão vendo que sério? Qual é o bem que nós fizemos e quantas lágrimas nós enxugamos? Quanto auxílio a gente espalhou à nossa volta? Isso é que vai ser perguntado, porque esse é o exercício do mandamento maior, de fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Quantos irmãos nós auxiliamos em tantas dificuldades que aparecem na nossa vida, na nossa frente, e que muitas vezes nós fechamos os olhos. Não queremos ver, não queremos saber. Não visitamos, às vezes, instituições, né, que passam dificuldades, porque a gente não gosta de ver. Ah, eu não gosto de ver, eu tenho dó, eu tenho pena, eu não quero ver. Mas, às vezes, você nem ajudar, de forma alguma, você ajuda, né? Nós passamos muito tempo da nossa vida reclamando de tudo, de todos, achando que é culpa do governo, que é o governo que tem que fazer, que é fulano que tem que fazer. E nós, muitas vezes, não fazemos a nossa parte. Nós ficamos enclausurados em casa, preocupados com o nosso ganha-pão, com a nossa vidinha material, perdendo tempo com as notícias, com as tragédias que passam na TV, comentando sobre elas, e a vida vai passando inutilmente para nós. Porque nós ficamos só naquela vida, né, materializada de come, bebe, dorme e procria. E não fazemos nada de diferente e nada de útil. E quando chegamos no plano espiritual, que é a verdadeira vida, a gente vai ver que perdeu mais uma vez a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de evoluir e que teremos que retornar novamente. Na grande maioria das vezes com dívidas assumidas. E é claro que nessa encarnação nós tivemos problemas, dificuldades e sofrimentos. E muitas vezes, por não termos feito, né, algo de bom para o próximo, esses sofrimentos se acumulam. E na próxima encarnação nós teremos uma vida um pouco mais difícil. Porque nós aprendemos também, que ela fala aqui na frente, que a gente aprende com as dificuldades, porque nós só, infelizmente, não precisaria ser assim. Mas nós só começamos a enxergar o próximo e geralmente ficamos um pouco mais dóceis quando nós estamos sofrendo muito. Porque às vezes até sofrendo um pouquinho não resolve. Tem que ir aumentando a dose de sofrimento, que aí sim a gente começa a olhar para o lado e perceber que tem outras pessoas sofrendo assim igual você. Então, a gente precisa desse sofrimento. Nós precisamos porque nós não queremos enxergar por conta própria. Por isso que nós habitamos um planeta de expiações e provas, que é um planeta de sofrimento. E todos têm dificuldades na vida. E muitas vezes essas dificuldades ainda não são suficientes para que a gente comece a exercitar a fraternidade, comece a enxergar o próximo. Nós ficamos enxergando só nós, só os nossos problemas. E aí nós vamos criando mais problemas ainda. E passamos a vida inutilmente. Nós precisamos parar para raciocinar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual o objetivo de estarmos encarnados? E de termos tantas diferenças no planeta? Tem algo a mais que a doutrina espírita explica de forma racional a lei da reencarnação, para que a gente não fique iludido, para que a gente não se iluda com as coisas materiais. Não é para a gente esquecer delas, não. A doutrina espírita não faz com que a gente venda tudo e resolva viver na miséria. Não é assim, né? A partir do momento que você teve mérito de ter o que tem com o teu trabalho, com o teu estudo,
Se Deus te encaminhou para essas facilidades, que você não enganou ninguém, que não passou a perna em ninguém, não é? Que não se aproveitou de outras pessoas para ter o que você tem, tudo muito válido, muito justo. Aí sim é um motivo a mais para agradecer e para tentar minimizar o problema dos irmãos que não conseguiram isso, que você já tem, que já conseguiu. Eles estão num resgate maior. E mesmo porque você, mesmo com dinheiro, com sabedoria, né? Com conhecimento, porque sabedoria é uma coisa diferente, né? Ter inteligência, ter conhecimento e ser sábio, as três coisas são completamente diferentes. Então, muitas vezes nós temos inteligência, temos conhecimento e não sabemos usar com sabedoria, que seria o auxílio ao próximo, dividir um pouquinho do que a gente tem, né, para minimizar o sofrimento do outro, porque um dia o sofrimento vai chegar para nós também. Nós também precisaremos da misericórdia de outras pessoas, assim como nós temos a misericórdia divina todos os dias na nossa vida. Então, eles perguntam sobre o bem que fizemos e quantas lágrimas enxugamos. Os bens terrenos. Ela percebeu sobre os bens terrenos, qual era a importância que se tinha. E ela faz um comentário. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se pudessem guardá-los para sempre. E é isso que nós fazemos. Nós não temos uma vida louca, corrida, que nós falamos que não dá tempo para nada, que a grande maioria sai de manhã cedinho e chega de noite exausto para ganhar dinheiro, para ter as facilidades materiais e nunca acha tempo para as atividades ao próximo, para estudar um pouquinho sobre a sua preparação para a vida no plano espiritual, que é aqui te espera, para você não chegar lá totalmente desequilibrado, para não ficar com muitos irmãos nossos que desencarnam, nem sabem o que aconteceu com eles e ficam perdidos, porque nem sequer acreditavam na vida do plano espiritual e não conseguem dar acesso nem para os mentores espirituais. Isso a gente estuda na doutrina espírita. Não é a hora do evangelho agora, mas a gente precisa se aprofundar nos estudos para ver em que situação a maioria dos espíritos chega no plano espiritual. É triste. E no plano espiritual, as ilusões somem e cedo percebemos os nossos enganos. Isso tudo depoimento dela. Nós chegamos no plano espiritual, toda aquela ilusão, toda aquela correria do dia a dia, todas aquelas buscas, né, para o nosso conforto material, muitas vezes para o supérfluo, né, porque a grande maioria de nós não se contenta só com o básico. A gente quer mais e mais, nós queremos também o supérfluo. Passamos a vida, muitas vezes, correndo atrás de coisas novas. Nós temos algo que está bom, que não está tão velho, mas eu quero mais novo, eu quero mais novo, eu quero do ano, e ficamos correndo e é cada vez mais caro, e a gente precisa cada vez ganhar mais para poder comprar uma coisa mais cara. E chega lá, a gente tem a ilusão, né? E a gente se engana totalmente da vida materializada que nós tivemos, foi um ledo engano. E nós chegamos no plano espiritual, né, e vemos que não valeu de nada. Aí ela fala dos bens terrenos, que chegou lá no plano espiritual, se enganou por ter dado tanto valor, porque ela devia ter acumulado não os bens terrenos da realeza, mas os bens espirituais. E ela fala que são os únicos bens reais e duradouros que aproveitamos na morada celeste. Porque a vida no plano espiritual é a nossa verdadeira vida. Lá nós passamos mais tempo do que aqui. Aqui a gente volta para a matéria para termos algumas experiências, para termos aprendizados novos, né, para resgatarmos dívidas, fazermos novas amizades, resolvermos problemas que ficaram mal resolvidos com pessoas, com nossos irmãos em outras vidas. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldades na família, com seres que a gente tem dificuldade de relacionamento, né? No nosso trabalho, às vezes até na própria comunidade. Então, de tempos em tempos, nós estamos reencarnando porque é apenas na matéria que nós evoluímos espiritualmente. Nós precisamos da matéria para evoluir espiritualmente, porque nós iremos deixar a matéria, nós iremos deixar o corpo
primeiramente, que é o mais rápido, que tem que enterrar logo, não é? E todo o restante da nossa vida. Tudo que a gente acumulou, tudo que a gente agregou de coisas materiais, fica. A gente não leva nada. E muitas pessoas falam, mas eu vou deixar de herança para os filhos. Você não sabe se vai ficar para os filhos realmente. Porque vai para a mão onde Deus quer. A gente já viu tantas histórias, né, em que aquilo que a gente programou se desvia para um outro caminho, porque depois que você está desencarnado, você não tem poder para mais nada. Você não pode dirigir mais a vida material. Você pode até perturbar, se tornar um obsessor, mas não é por muito tempo, não. Porque logo você tem que desistir, porque cansa, né? A maldade, sabe, aquela insistência de querer mudar e se meter na vida das pessoas acaba cansando, porque você vê que você não consegue. Então, nós temos vidas para viver na matéria e no plano espiritual. Na matéria, nós temos que aproveitar as oportunidades do dia a dia, de forma natural, sem desespero, sem ficar correndo atrás daquilo que não é necessário. Dividir o nosso tempo, disciplinar e aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia de auxílio ao próximo. E também estudarmos um pouco, que seja, daquilo que nos aguarda. Porque nós temos que iniciar esse questionamento, nós temos que perguntar, né? Uma hora parar para perguntar, para onde eu vou? Porque a desencarnação chega para todo mundo e pode chegar para você a qualquer momento. Amanhã, agora, à noite, daqui uma hora. Nesse exato momento, milhares de seres estão desencarnando no planeta. Não só pela Covid-19, não é de tantas outras formas. Você também vai. Você está preparado para fazer essa viagem? O que é que você vai mostrar lá no plano espiritual? Das obras que você fez, das lágrimas que você enxugou, né? Das pessoas que você ajudou. É isso que vão te perguntar. Ou será que vai ter uma decepção, que vai passar uma vergonha danada quando a gente faz a coisa errada, a gente fica com vergonha? Uma vergonha terrível de ver outras pessoas, aquelas que você pisou em cima, que você não deu valor, que você achava que era ignorante, que era gentinha, gentalha, não é assim que se fala? Né? E pessoas... Aí você chega lá, elas são espíritos muito mais evoluídos do que você. E é uma vergonha. Porque a gente dá valor para status, né? A gente dá valor para título aqui na Terra e não adquirimos nada de bom para a nossa alma. E às vezes outras pessoas que a gente despreza, elas são muito mais fraternas, mais amorosas, o espírito dela é mais evoluído do que o nosso. Ela tem mais tesouro do que nós, que somos egoístas, que somos materialistas. Então, muitas vezes nós não damos valor para essas pessoas e quando nos encontramos com elas no plano espiritual, elas têm muito mais tesouro. O tesouro delas é muito maior do que o nosso, que é o tesouro da moral, da fraternidade, do amor ao próximo. É com isso que nós temos que nos preocupar, né? O que é que nós vamos levar para o plano espiritual? Não é com o que nós vamos deixar na matéria de bens materiais. Nós temos que nos preocupar o que é que nós vamos levar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E aqui termina-se com as reflexões sobre o ensinamento de Jesus, que aí depois de tudo que ela viu, que ela teve essa decepção, né, horrorosa, de chegou lá que não a receberam como rainha, aí ela faz a reflexão assim, ó: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. Então, ela que era rainha, realmente conseguiu entender que o reino que Jesus falava não era o reino que ela pensava, o reino da vida dela, que ela teve a vida inteira, de realeza, de rainha, de mandona. Ela conseguiu compreender que o reino de Jesus não era deste mundo, não era deste mundo da matéria, que é o estudo do nosso capítulo de hoje, não é? Então, ela faz um pedido dizendo o seguinte: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porque eles ficam num remorso muito grande. Quando nós somos seres extremamente materializados, que não nos preocupamos com o próximo, que humilhamos, que nos achamos melhores, nós chegamos no plano espiritual e a vergonha é tão grande que uma grande maioria dos espíritos se desequilibra.
entra num estado de remorso e de desequilíbrio mental mesmo, de ver quanta maldade que fez, porque tudo tem um peso, não é? Quanto maior é a maldade, quanto mais a gente espezinha as pessoas, quanto mais nós passamos por cima das pessoas, humilhamos, né? Roubamos, prejudicamos. Quando se chega no plano espiritual e vê-se o erro que cometeu, a oportunidade que se perdeu, um número enorme de espíritos desequilibra, porque o remorso desequilibra a nossa mente e os nossos sentimentos. Então, todos os seres que desencarnam e que foram iludidos pela vida da matéria, eles necessitam de muita prece. Ela pedindo, inclusive, para ela. Orem por nós, para balsamizar, sabe? Para dar uma tranquilidade maior para aquela mente que começa a queimar de remorso, para aqueles sentimentos que querem desequilibrar. E aí ela pede para que todos orem, não só por eles, mas que nós também tenhamos o hábito de fazer a prece, né? De vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? De procurarmos nos tornar uma pessoa melhor, de termos um contato mais com o Criador, com a espiritualidade, porque é a vida que nos espera, de termos esse contato com o nosso mentor, de nos aprofundarmos, né, na sabedoria de que estamos fazendo aqui nesse planeta e como podemos ter uma jornada melhor para a vida que nos aguarda, que vai ser a vida espiritual, que a desencarnação vai chegar para nós. E ela termina que a prece aproxima o homem de Deus. É o traço, união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, a prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça disso. Esteja na sintonia da espiritualidade. Pare para pensar sobre a sua jornada, como está sendo. Porque o que nos aguarda não é a matéria. Esse reino que a gente quer fazer aqui na nossa matéria, né, cada um querendo ser o reizinho do seu trabalho, da sua casa, da sua comunidade, querendo ser melhor do que o outro, passando a perna no outro, tudo isso é ilusório. Nós iremos nos deparar após a nossa desencarnação com a verdade nua e crua daquilo que nós fizemos, das atitudes que tivemos, das pessoas que prejudicamos ou que não auxiliamos, porque não basta não fazer o mal. Na lei de progresso é preciso fazer o bem. Tá certo? Então, a gente poderia falar muito tempo, né, sobre o tema, porque a gente vai deslanchando e vão vindo tantas ideias na nossa mente, tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas a gente até já extrapolou o nosso tempo. Então, por hoje, fica essa reflexão e encerramos o capítulo número 2 para que a gente possa refletir que o reino do Cristo não é deste mundo. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso evangelho dessa noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nesse momento possa fluidificar a nossa água, colocando nela os fluidos necessários, benéficos, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possam refazer, Senhor, todos os nossos sentimentos, refazer a nossa saúde, os nossos pensamentos. Enfim, Senhor, nos auxilia para que possamos praticar o bem no nosso dia a dia, para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos mais fraternos e mais amorosos. Abençoa, Senhor, todos que se reúnem em todas as casas cristãs deste país e desse planeta de expiações e provas. Abençoa todos nós, irmãos de jornada desse planeta Terra. Nos auxilia a enfrentarmos, Senhor, as dificuldades do nosso dia a dia, sempre norteados pelos teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.